Boa noite, povo de Deus. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Obrigado, pastor Rudinei, pelas palavras introdutórias. Que alegria estar aqui. A gente faz planos, e aliás, eu sou uma pessoa que faço muito plano. Eu sou uma pessoa, o cara da agenda. Eu sou o cara de hora a hora, do dia a dia, semana a semana, ano a ano. Faço projeto de 10 anos, 5 anos. Então, assim, estar aqui é um presente de Deus, porque não estava na minha agenda, mas estava na agenda do Senhor. Vira e mexe, Ele faz isso. E eu fico feliz, porque estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar. Nós estamos tendo hoje um grande evento ali em São Paulo. A prefeitura que está organizando a retomada da Praça Princesa Isabel. Então, eu deveria estar lá também, né, nos planos da minha agenda. E quando o pastor Paulo me desafiou para estar aqui, eu disse, pode contar comigo que eu vou estar lá. E enviei o pastor Esli e também o Moisés, nosso presidente do nosso instituto, para estar me representando lá. Então, eu fico muito feliz. É a primeira vez que eu estou nessa cidade e eu espero que volte mais vezes. Quero apresentar a minha igreja, a minha família para vocês. Eu amo pregar em aniversário de igreja, porque eu sou apaixonado pela igreja do Senhor Jesus. Eu sou nascido, criado, envelhecido na igreja. Então, fui criado debaixo do banco do coral. E eu não sou ex-nada. Eu entreguei minha vida para Jesus aos 4 anos, aos 8 fui batizado, aos 17 estava na liderança, aos 20 me casei, aos 21 no campo missionário. E agora o Senhor tem confiado uma obra nas minhas mãos. Às vezes Ele procura gente normal, não encontra, então Ele usa os loucos, né? Então trago um abraço da Junta de Missões Nacionais. Hoje eu sou coordenador de todo o estado de São Paulo, na mentoria, e também de todo o Chile. Então trago um abraço dos nossos irmãos chilenos também, e de toda a nossa América Latina, onde nós temos trabalhado com afinco, não só com mentoria de pastores, mas também com implementação da visão da igreja multiplicadora. Então, receba também nesta noite, não só a minha igreja, não só um carinho da minha igreja, mas de toda a Junta de Missões Nacionais, na pessoa do pastor Fernando Brandão. Deixa eu apresentar o meu povo aqui, porque eu quero apresentar um pouquinho também da nossa história. Aqui está a minha esposa. É uma alegria ter minha esposa e meu filho mais novo aqui. Olha que mulher bonita, que filho lindo, esse filho maravilhoso, que é o mais novo. Mas aqui está o João Vitor. O João Vitor é o mais velho. E o Senhor nos deu um presente, porque quando eu me casei com a Miriam, ela era estéril. E nós oramos por 6 anos, trabalhando no campo missionário, andando por 12 estados no Brasil, pregando em mais de 2.000 igrejas. E chegou um momento que o nosso sonho era se aquietar um pouquinho e constituir uma família um pouco maior, porque eu sou filho único. Minha mãe perdeu 5 filhos, então o meu sonho era ter pelo menos uns 10 filhos, né? Mas aí ela falou, nós vamos deixar por 2, por 3, mas não veio nenhum. E numa de nossas vigílias, o Senhor fez um milagre no ventre da Miriam, e veio o João Vitor. João Vitor, ele mora nos Estados Unidos, tem 19 anos, também é a 3ª geração de pastor. Então, o meu pai é pastor, eu sou pastor, e o João Vitor está fazendo seminário lá em Dallas, em Fort Worth, onde as filhas do pastor Paulo, da PIB, também estudam lá. Então, eles estão estudando juntos lá, estão quebrando a cabeça juntos ali. O João Vitor é muito querido, líder de pequeno grupo desde os 13 anos de idade. Hoje está com um pequeno grupo, uma célula que alcança vários continentes. Então, apesar de cedo, apesar de 19 anos, desde os 16 ele está empenhado para essa mudança, para esse preparo. E eu creio que o João Vitor vai ser parte de um grande avivamento. Ele vai alcançar muitas nações pela instrumentalidade do Senhor na vida dele. Mas depois de 14 anos veio o filho da nossa velhice. A gente achou que não teria o segundo filho, né? Então veio o Mateus. O João Vitor é tranquilo, parece que a mãe. E o Mateus é igual ao pai. De quando nós chegamos aqui, eu acho que ele já fez vários desenhos. Ele é baterista, toca baterista desde os 2 anos de idade. A gente estava lá na semana passada, na nossa igreja, filha, plantando uma igreja, e não tinha baterista. Adivinha quem sentou lá e tocou bateria? Com 5 anos, Mateus. Também um menino separado por Deus, tem amor pela igreja, veio de uma viagem missionária no Chile agora, recentemente, e ele chegou contando para todo mundo, sou missionário. Então, às vezes eu vejo as pessoas tratando a obra como se fosse um peso.
Principalmente pastor. Ah, vida de pastor é difícil, é nada. Da onde você tirou isso? Ó céus, ó vida, ó azar, ó que sacrifício. Uma das coisas melhores da vida é você poder cuidar de gente. É você poder ver pessoas sendo transformadas, restauradas, casamentos sendo restaurados. É você ver, por exemplo, crianças, como a gente estava vendo aqui, daqui a algum tempo você vê eles crescendo, jovens, adolescentes, e daqui a pouco eles com filhos. Vocês acreditam que eu já estou pegando no colo os filhos de quem eu batizei? Então eu estou ficando meio assustado, né? A barba branca está aparecendo e os cabelos estão caindo, mas é assim que se faz a obra. Você se vê participante de coisas lindas. Tem histórias difíceis, mas a maioria, grande parte, são histórias de restauração de vida. E o Senhor, usando a gente para esse processo, é bênção de Deus. Discipular pessoas, encorajar pessoas, treinar pessoas, é um privilégio. Mas tudo que é grande, já foi pequeno. Então aqui está nosso primeiro local de reunião, era numa casa. A nossa igreja tem 37 anos, eu sei que não é dia de falar da nossa igreja, mas eu gostaria que o que Deus está fazendo lá inspirasse vocês. Porque o Senhor está fazendo uma grande obra ali. E nós começamos nessa casinha aqui, ó. Eu me lembro quando nós tivemos o primeiro culto, era meu pai, minha mãe e eu. Meu pai pregava para minha mãe cantava para o meu pai e para mim, eu recolhia a oferta dos dois e estava tudo certo. E o meu pai, ele pregava, mesmo quando a igreja estava enorme, assim, com 5 pessoas, com 10 pessoas, com 17 pessoas, que não tinha onde mais pôr gente, meu pai pregava assim, vamos ganhar Paulínia para Cristo. Eu olhava para trás, parecia que ele estava falando para 5.000 pessoas. Então aprendi com meu pai a não ser uma pessoa negativa, para baixo, down, tudo ruim. Eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, que já passou por 21 cirurgias, saiu de um câncer recentemente, e com 73 anos estão plantando mais uma igreja. Eu aprendi com eles que não tem nada mais prazeroso do que trabalhar na obra do Senhor Jesus. Então, nós crescemos e fomos para esse salãozinho. Esse sujeito aqui sou eu. Olha aí, esse garoto. Quem conseguiu reconhecer a marca desses 2 carros, é porque já passou algumas primaveras aí. Quem sabe o nome desse carro? Corcel. E esse aqui? Caravan. Então tem gente da mesma faixa etária que eu. Muito bem. Aqui, olha como é que era a nossa igreja lá dentro. Isso aqui é quando estava cheio, lotou. Porque meu pai, o que ele fazia? Ele colocava algumas cadeiras. Meu pai é esperto, ele não colocava todas. Ele colocava algumas cadeiras, pastor. E aí aquilo enchia tipo com 5, com 6. Aí no meio do culto, quando chegava mais um, ele falava, irmãos, a igreja está cheia, com licença. Ele parava o culto para botar mais uma cadeira. Ele valorizava cada pessoa que chegava. Valorizava cada casal que chegava, cada família que chegava. Então, esse amor por gente, pela obra, abençoou tanto a nossa igreja que nós fomos crescendo. Então, passamos para uma capela de madeira, com a ajuda dos nossos irmãos norte-americanos. E essa capela de madeira, meu pai também é da área de engenharia, né? Essa capela de madeira, quando ela encheu, meu pai fez um jeito que as portas abriam, assim, parecia uma nave espacial de madeira. Então, no meio do culto, os diáconos iam abrindo as portas, era como se tivesse essas colunas assim, de madeira, e as abas de madeirite iam se abrindo no meio do culto, e ficava aquele tanto de gente para fora. Aí chegou uma hora que a gente teve que construir. Então, construímos. Mas a gente já estava fazendo 3 cultos. Repara que não tinha espaço nem para o Espírito Santo passar mais aqui. Então, e não tinha para fazer quantos cultos mais? Com 3 cultos? E pensa num povo animado. Então, o Senhor nos deu uma direção e nós alugamos o shopping da cidade, fomos para o shopping da cidade. Foi uma festa. Pensa numa festa na cidade de Paulínia. O shopping estava falindo e aí saíram em todos os jornais. Igreja Batista Central de Paulínia livra shopping da falência. Você quer notícia melhor do que essa? Onde o povo de Deus chega é prosperidade espiritual, emocional, física, financeira. Nós precisamos parar com esse negócio de achar que nós somos coitadinhos. Nós não somos coitadinhos, nós somos o povo de Deus, um povo abençoado. Nós temos o Senhor conosco em todo o tempo. Então esse negócio, essa questão tem mais a ver com mentalidade do que teologia. Às vezes a gente que tem aquela coisa de que a gente não pode. Aliás, quero dar os parabéns para os irmãos aqui. Eu precisei ir ao banheiro em todo o trajetório que eu fiz, tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo organizado, tudo de melhor.
Então, transmitindo, aliás, um abraço para você que está conosco ao vivo. Deus abençoe. Compartilhe agora dessa live para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela pode muito mais do que ela imagina. Mas, como o pastor disse, nem tudo são flores. Na história da vida de uma igreja, a gente tem momentos difíceis. Então, o que aconteceu depois dessa fase? Deu uma ventania e levou o telhado da nossa igreja embora. As cadeiras voavam, 4 metros de altura. E eu me lembro que meu pai estava com a minha mãe no hospital, e eu liguei para o meu pai e disse: pai, o senhor não sabe o que aconteceu. Deu uma tempestade aqui, levou o telhado da igreja, chorando. Rapaz, seja homem, para de chorar. Alguém se machucou? Não. Tem ninguém ferido aí? Não. Tem líder da igreja com você aí? Tem. Convoca todo mundo amanhã cedo. Nós vamos arrumar essas cadeiras, vamos secar essas cadeiras, vamos desmontar tudo, vamos botar no caminhão e vamos para o novo local. Aí eu desliguei o telefone, depois fiquei pensando: que novo local? Mas eu fiz o que ele falou. Ele era o líder da igreja na época. E então, quando tudo estava no caminhão, no outro dia, um doido me perguntou assim: pastor, Esdras, eu não era pastor, aonde nós vamos colocar as coisas da igreja? Onde nós vamos fazer o culto hoje à noite? Eu disse assim: o Senhor proverá. A nossa parte é colocar as coisas no caminhão. Então o Senhor nos levou para os estúdios de gravação da cidade de Paulínia. Nós temos lá vários estúdios. O Senhor nos levou para esse lugar. Até Fernando Brandão esteve aqui nesse dia. E foi um alívio saber que nós tínhamos um lugar para nos reunir até algum tempo. Depois nós montamos uma tenda no estacionamento. Eu não coloquei nem foto aqui, porque foi uma fase tão difícil que não tinha nem banheiro na tenda. Você imagina você pôr 1000 pessoas, asfalto embaixo, tenda de lona em cima, imagina, sem banheiro. As grávidas quase que pariam em todo culto, passando mal, pressão caía, gente ia embora de SAMU da igreja. Aí eu fiquei pensando, pastor, aquele povo ficou comigo, é crente. Pensa num povo crente, porque aguentar um negócio desse, e tem sempre aqueles que querem voltar. Mas nós temos um templo lá no centro, para 400 pessoas. Eles não faz conta. Como que você leva 1000 para um lugar que cabe 400? É insanidade. Tinha dia de a gente ter, no templo antigo, aqui no shopping, tinha dia de a gente ter aqui 700 visitantes. Nós não vamos recuar, não, nós vamos avançar. O Senhor vai nos dar outras oportunidades. Então nós passamos também pelo Teatro Municipal da cidade. Foi um tempo precioso, a gente fez vários eventos no Teatro Municipal, com várias igrejas nos apoiando, até que o Senhor preparou essa fábrica. Nós estamos nessa fábrica até hoje. Tem 11 anos que nós estamos aqui. Muitas pessoas já se renderam aos pés do Senhor Jesus nessa fábrica. E o Senhor tem acrescentado vidas. Nós temos um instituto, Instituto Batista Lázaro Ferreira Filho, que tem feito trabalho em várias escolas da cidade. Então nós temos judô, muay thai, kung fu, boxe, tudo vocês imaginarem de esporte, de dança, de hip hop, de balé, tudo você imaginar, vai pensando aí, tem 17 modalidades. E o Senhor tem nos levado a várias escolas, a vários projetos. Hoje nós temos parceria com a Google, com a Microsoft, com o Banco Itaú. Mas de onde que veio isso? Passo de fé. Se colocar na presença do Senhor. A gente não pode olhar para hoje e achar que o hoje vai ser sempre. Tem que ter visão. Tem que olhar para a comunidade e ver aonde nós temos espaço para crescer, para ir. A cidade de vocês não cabe aqui dentro. Então, se você pensar só no espaço daqui, você não vai crescer nunca. Foi pensando nisso que nós começamos o projeto. Olha que belezinha. Olha aí que gracinha, até massagem, olha que coisa boa. Fomos às comunidades ribeirinhas, tá aí, igreja que faz missões, Deus abençoa. Foi pensando nisso que nós começamos os pequenos grupos. Aí você vai dizer assim, mas isso aí não é um pequeno grupo, é um grande grupo. Pois é, esse cidadão aqui é amigo desse cidadão aqui. Ele é casado com a Sâmara, que é amiga da minha esposa. Então a minha esposa levou a esposa dele para o pequeno grupo, e ele trouxe o Jucimar para o pequeno grupo. O Jucimar era o maior assaltante a carro forte do Brasil.
O dia que ele entrou no meu PGM, eu não sabia quem ele era. E aí todo mundo foi falando o nome, e aí? Quero agradecer aí, tá ligado? Que é o cabo de sair da tranca, peguei 120 anos, e começou a dizer a ficha dele. Eu acabei de sair de Avaré agora, sou o maior assaltante a carro forte. Falei, pronto, hoje não fica nada aqui em casa, nem televisão fica na sala. Se o cara roubava carro forte. E aquilo me deu um gelo na espinha, eu falei, o que esse homem está fazendo aqui? Entregou a vida para Jesus. Na outra semana ele trouxe um outro, mais alto que ele, com a voz mais grossa, chamado Jean. Aliás, o Jean estava trabalhando hoje lá no supermercado da Açaí. A gente estava fazendo um trabalho lá para arrecadar várias toneladas de comida no hipermercado. E o Jean chega e fala assim, ó, tá ligado que eu sou parceiro do Jucimar, eu puxei 8 anos de penitenciária lá em Minas Gerais, sou o maior assaltante a caixa eletrônica. Falei, pronto, tá montando quadrilha em casa. Na outra semana levaram um carro, na outra semana, não é que levaram o carro de roubaram, não, um carro de gente. Na outra semana foi uma van, na outra semana um micro-ônibus. Então chegou esse dia aqui, nós tínhamos 72 pessoas dentro da minha sala. E não tinha como multiplicar. Presta atenção para você que é líder de pequeno grupo, essa aqui é de graça. A gente não está no Multiplique, mas essa é de graça. Qual é a hora de um pequeno grupo se multiplicar? Não multiplique só porque está cheio. A primeira coisa a se multiplicar é a liderança. Se não tiver líder para multiplicar, não multiplique. Porque um PGM doente, uma liderança doente, multiplica a doença. É como espalhar Covid, gripe. Então, ainda que seja desagradável estar com um grande grupo, só multiplique quando estiver pronto. Esse pequeno grupo aqui já se multiplicou 17 vezes. Nós já recebemos na nossa casa, mais de 230 pessoas passaram pela nossa sala, já batizamos por volta de 127 pessoas. Eu parei de contar quantas pessoas foram entregando a vida para Jesus depois de um certo tempo. Mas o fato é que faça sol, faça chuva, se eu estiver de férias eu deixo alguém, se eu estiver viajando eu deixo alguém. A minha casa está aberta há 5 anos, toda quarta-feira às 20 horas. Então, isso trouxe vida para a igreja, trouxe alegria para a igreja. E nos mostrou que nós podemos ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, quantas mil pessoas forem necessárias, espalhadas na cidade, que não cabe na igreja, que não cabe no auditório, que não cabe no templo, mas que podem ser restauradas. E isso tem nos levado agora a plantar novas igrejas. Falando em plantar novas igrejas, deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Esse foi o dia que eu assumi a minha posse. Tem 5 anos que eu sou o presidente. Meu pai deixou de ser o presidente da igreja. Pensa num velho bom, um velho animado. Esse meu pai, quando a minha mãe ficou doente, com câncer, meu pai disse, agora eu tenho que cuidar da sua mãe. E ele disse para mim, eu vou entregar o ministério, vou entregar a presidência. A igreja entendeu e começamos o processo de sucessão pastoral, mas no início do processo, disseram, não, nós temos um filho da casa aqui, nós queremos que o Esdras seja pastor. Tanto pastor bom para convidar, mas enfim, eu assumi o lugar do pai. Então tem sido um desafio, porque o pai fala 7 línguas, professor de hebraico, eu sou pescar mãe, animado, abraço o poste na rua, eu não tenho nada a ver com ele. Então a igreja está sofrendo comigo, ore pela minha igreja, porque eu sou muito diferente do pai, né? Essa é a minha equipe pastoral, vocês receberam o Esli aqui, né? O Esli, pastor de missões, meu pai é pastor de novos membros e agora está com campus, educação cristã, adolescentes, eu, jovens, adultos, adoração e também ensino. Está faltando um pastor aqui, mas na pandemia meu pai foi para a roça. Fiquei com medo da minha mãe pegar Covid, com tanto de doença que ela tinha, com tanto problema que ela tinha. O que acontece na roça? Falei, o senhor fica aí na roça de um amigo meu, o senhor não saia daí, porque eles estavam morando em apartamento, e idoso dentro de apartamento, se você não deixar ele sair, é capaz dele pular. Então eu disse, então vou colocar você na roça, assim você anda para a roça um pouquinho, mas não sai, não vai na casa de ninguém. E ele começou a mandar notícia. Uma pessoa entregou a vida para Jesus, José entregou a vida para Jesus, Dona Terezinha entregou a vida para Jesus. E ele começou a ir nas casas das roças, evangelizar. O que aconteceu? Ele abriu um trabalho. O pequeno grupo dele foi se multiplicando e abriu um trabalho em plena pandemia.
Aí o que aconteceu? Espia, isso aqui tem 15 dias isso. Agora dia 17. Olha o que aconteceu. O velhinho foi lavar chão. Isso aqui tem essa foto aqui, acho que é do dia 15, se não me falha a memória. Foi lá lavar chão, e prega, e evangeliza. Pensa num homem que não para. Dá uma olhada no salãozinho, que belezinha. Essa igreja tem 2 anos. 2 anos, dá uma olhada. Olha que belezinha à frente. Dá uma olhada lá dentro. Opa, não tem foto lá dentro. Cadê a foto lá dentro? Eu não acredito. Esse aqui não é o salão não, tá? Esse aqui é meu discipulador, pastor Flávio Lúcio. Foi um presente de Deus que eu ganhei. Depois eu vou achar uma foto com um salãozinho cheio. E ali nós vamos ter agora domingo, amanhã, o segundo culto. Já com equipe de louvor, já com ceia. Por quê? Porque tudo começou na roça. Tudo começou nas casas. Depois foi para a varanda, crescendo aos poucos. Hoje nós já temos uma frequência de mais de 60 pessoas, uma igreja de 2 anos. Em 37 anos nós batizamos na sede 2.900 pessoas. É possível. Eu vim aqui dizer para vocês que muitas vezes nós nos apegamos muito ao passado. Nós ficamos com saudosismo. O passado é importante porque ele nos dá base. Mas a gente precisa parar de pensar que o melhor já aconteceu. Aquele tempo. A gente vai ficando mais velho, a gente acha que o melhor tempo é o tempo que passou. E não é. O maior número de pessoas que o Senhor quer levantar aqui nessa igreja está no futuro. O maior número de missionários que vão sair daqui, o maior número de obreiros. Nós não podemos nos esquecer de quem trabalhou aqui até agora. Quem foi a menina que abriu o culto? Qual é o seu nome? Giovana. Quantos anos você tem, Giovana? 24. Que coisa linda. A Giovana veio aqui, ela falou uma coisa, eu estava prestando atenção em cada vírgula que vocês estão fazendo aqui. A Giovana veio aqui, ela falou uma coisa importante, inclusive na oração dela. Ela valorizou todo mundo que trouxe a igreja até aqui. Glória a Deus! Mas nós não podemos nos contentar com o que temos. Nós temos que ser gratos, mas nós podemos avançar. E quando a gente decide avançar, porque essa não é só o pastor que decide avançar, não é só a liderança que decide avançar, todos nós temos que entender que nós temos um chamado de Deus. E quando cada um coloca a mão na massa, e aí a peça falou sobre isso, como é que você chama, minha irmã? Daniele falou aqui, você veio esquentar banco? Que bom que você está aqui esquentando o banco. Glória a Deus, mas depois que você esquentar o banco aqui, você pode fazer outras coisas lá fora. Pode abrir sua casa, esquentar a cadeira, esquentar sofá. Pode esquentar o banco do seu carro, esquentar o motor do seu carro, para ir esquentando. Até o fogo do Espírito cair na vida de muita gente. Nós precisamos entender isso, que o Senhor nos separou, que o Senhor nos deu um chamado. Então, pensando nisso, eu quero trabalhar com vocês hoje à noite, sobre o tema, um chamado extraordinário. Ninguém foi chamado para fazer coisa ordinária. Ordinária a gente deixa para quem não tem Jesus. Para quem tem Jesus é tudo extraordinário. É tudo no campo sobrenatural. O Senhor pega quem a gente menos espera e transforma num líder. Pega os improváveis, transforma num pregador. Você acha que era para eu estar aqui? Tem tanta gente boa. Mas Ele honra aqueles que se colocam à disposição do reino de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 1. Nós vamos ler bastante. Então, Marcos capítulo 1, verso 14 em diante. Abra sua Bíblia, por favor, acesse sua Bíblia. Você que está em casa, por favor, se você estiver assistindo pela TV, acesse no celular, ou corre lá pegar sua Bíblia na penteadeira, e vamos ler juntos esse texto. Marcos 1, 14 em diante. Diz assim: depois que João foi preso, mas já começou com problema o texto. Depois que João veio da viagem de férias, ou ao ir para uma viagem de cruzeiro, não, já está começando com prisão. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas.
Interessante que a gente não pode só falar das boas novas e nem só do arrependimento, tem contraponto. Arrependam-se, tem coisa boa. Muda de vida, tem céu. Mas cuidado com isso, que às vezes a gente se torna uma igreja que só dá paulada ou só uma igreja que é só mamão com açúcar. Tem que ter arrependimento, mas a partir do arrependimento a gente experimenta coisas sobrenaturais. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Jesus era demais. Ele vai falar de pescaria para o pescador. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados do barco. Eles quem? Jesus e os discípulos. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou, o que ele começou a fazer? O que está escrito aí? Ensinar. Vamos combinar o seguinte, vocês vêm comigo, que assim ajuda a fixar, tá bom? Então ele começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Por quê? Porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, o homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns para os outros: que é isso? Um novo ensino, e com autoridade. Até os espíritos imundos, ele dá ordem e eles desobedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente. Tem que ter notícia, tem que ter notícia. Onde a igreja chega, onde um crente chega, tem que ter notícia do que está acontecendo. Se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão. Sabe o que isso significa? Ele não só deu uma ordem, ele se envolveu com o problema. Relacionamento. Tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los, porque não deu nem tempo. Acabou de ser curado, já estava servindo. Pastor, é isso que os crentes mais velhos não conseguem entender. Às vezes tem gente que está há 20, 30 anos na igreja, e deixa eu achar uma maneira mais bonita de falar, e está com seus dons espirituais em repouso, não está trabalhando na obra. Aí pega um cidadão desse que eu apresentei agora, que o cidadão entrega a vida para Jesus, era o maior assaltante a banco, se converte, está liderando trabalho de discipulado em penitenciária. Então, às vezes a gente recebe tantos milagres, às vezes Deus faz tantas coisas na nossa vida, a gente tem que ser como essa mulher, como a sogra de Pedro. Não tem que ficar enrolando, já vai servindo. Isso me lembrou do carcereiro, lembra do carcereiro de Filipe? Ele acaba de entregar a vida para Jesus, ele já arruma a mesa, ele já cura as feridas. O evangelho é dinâmico, não dá tempo de ficar com conversa. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus, todos. Será que isso aqui é só uma linguagem figurada? Todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Jesus curou muitos. Ué, por que ele não curou todos? Porque ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Entendeu?
Tem uns que ele cura, tem uns que não cura. Às vezes eu vou orar lá no hospital, o cara morre, vou orar, o cara sai. Ele é soberano. Mas ele curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabia quem ele era. Não ficava entrevistando o demônio. De onde você é? Como é que você chama? Para onde você veio? De madrugada. Que hora que era? De madrugada. Era que hora mesmo? De madrugada. Interessante. Quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Onde ficou fazendo o quê? De madrugada, o homem orava. O homem era filho de Deus, gente, vamos combinar. Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele tá ensinando alguma coisa para a gente aqui, não é possível. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Estão dando um queime em Jesus ainda. Você está doido? Como é que você sai para orar de madrugada e não avisa ninguém? Não passa nem um zap, não manda GPS, não manda localização. Jesus respondeu: vamos para o outro lado. Jesus não dá conversa não. Ele não fica se explicando. Vamos para o outro lado, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Interessante, hoje pode ser o dia que Jesus disse para alguém de vocês aqui: quero. Às vezes a gente fica em busca de um milagre por tanto tempo, pode ser hoje. Se você tiver um coração humilde, não determinando nada, dizer: o Senhor pode, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o teu nome é a cura, o teu nome é o poder. Ele diz: quero. Se ele disser quero, acabou. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus os despediu. Uma severa advertência, presta atenção na advertência. Olha, combinar um negócio, não conta isso para ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote, ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, ofereça uma oferta. Mas que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público, mas não era para ficar quieto, começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Vocês têm noção que Jesus ficou tão famoso, não tinha mais jeito nem com segurança, não tinha helicóptero para tirar Jesus do meio, não tinha como entrar na cidade, porque quando Jesus entrava na cidade, os milagres que ele fazia, as curas, a transformação que ele fazia era tão grande, que ele parava o trânsito. Coitado dos amarelinhos. Quem que era? Jesus. Está atrapalhando tudo aqui. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficou fora, em lugares solitários. Todavia, entretanto, assim mesmo vinha ele gente de toda parte. Pai, a tua palavra foi lida. E pedimos agora que o Senhor nos ajude a extrair lições poderosas e práticas para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, vocês estão aqui. Marcos capítulo 1, eu creio que todo mundo já leu, já escutou um sermão ou até já pregou vários. Um texto emblemático, histórico. Um texto que fala das funções ministeriais que Jesus deixou para nós, para os seus discípulos. Um texto que é nada mais, nada menos do que um chamado de Deus, da parte de Jesus, para o discipulado. E ele explica quais as funções de um discípulo verdadeiro de Jesus. O problema, minha gente, essa igreja tem 30 anos, eu tenho 37 de batizado. O problema é que em algum momento da história, nós pegamos algumas dessas coisas para nós e nos esquecemos de outras.
principalmente dos dons e das manifestações carismáticas do Espírito que ele faz. Meu filho, por exemplo, está num seminário, eu não quero queimar meu filho aqui, vai que alguém esteja assistindo, né? Mas preciso falar, meu filho está num seminário que é sensacionista. O que é isso? A maior parte dos professores, dos teólogos, não acreditam mais em nada disso, não acreditam em milagre, não acreditam em cura, não acreditam em transformação. Quando tem uma pessoa endemoniada, eles dizem, não, está com a mente, é um problema mental. É? Eu vou levar um deles para fazer uma visita para um endemoniado comigo o dia que eu for expulsar o demônio de alguém para ver se isso tem a ver com o problema mental. Nós tratamos pessoas com depressão, nós tratamos pessoas com possessão e o tratamento é completamente diferente. Opressão, possessão, obsessão são coisas distintas. E o ser humano é integral. O problema é que a gente esqueceu que existe o mundo espiritual, tanto para o lado bom quanto para um lado mau. A gente se levanta como se a gente estivesse apanhando flor, mas nós estamos entrando em guerra. A gente se levanta, a gente esquece que nós somos soldados. Nós esquecemos que a igreja é uma embaixada. Nós nos esquecemos que nós estamos nesse mundo de passagem. Nós esquecemos que nós somos embaixadores dos céus na terra. E que nós temos uma missão a cumprir. Por isso que a gente anda tão devagar assim. Por isso que a gente desanima com qualquer coisa. Você já viu um soldado desanimado? Um soldado desanimado toma bomba, morre no campo de batalha. Então nós precisamos entender em primeiro lugar, anote aí por favor. Você quer ver uma igreja crescer? Como é que você chama, moça? Camila. A Camila está anotando tudo aí. Lá na minha igreja, quando tem alguém pregando, a igreja inteira está anotando. Quer crescer? Anote tudo. Abra o celular. Anote, não perca. Eu não estou falando isso porque eu estou aqui não. Estou falando para você, faça isso. Porque quando você anota, você grava mais. Abre o bloquinho de notas. Todo sermão que você ouvir, cada lugar que você for, anota que aquilo está inculcando na sua cabeça verdades importantes. E aquela mensagem, o Senhor vai usar para abençoar a vida de outras pessoas durante a semana. Então, em primeiro lugar, anote aí. Nós fomos chamados para ensinar o Evangelho. Todos nós, atenção, membros da PIB de Caieiras. Todos vocês foram chamados para ensinar o Evangelho. Essa coisa que quem ensina é professor de escola bíblica dominical, mentira para você, isso é uma mentira. Essa coisa que só o pastor ensina no púlpito é mentira. Essa coisa que só idoso ensina é mentira. Todos nós fomos chamados para o ensino. Só que a gente tem que prestar atenção no verso 22. O que tinha de diferença no ensinamento de Jesus para o ensinamento dos fariseus? O que tinha de diferente no ensinamento de Jesus para o ensinamento dos mestres da lei? É que os mestres da lei sabiam muito, mas não viviam. Sabiam teoria. Se fosse nos dias de hoje, poderíamos dizer, tinha uma excelente biblioteca, tinham estudado em boas faculdades nos dias de hoje, eram excelentes teólogos, mas não viviam. E por não viver, não tinham autoridade. Quando Jesus vem para ensinar, eles tomam um susto. Opa, o que é isso? É a primeira vez que nós estamos ouvindo entre nós algo tão profundo e com autoridade, porque quando você prega uma coisa que você não vive, quando você ensina um evangelho que você não pratica, isso não causa transformação no mundo espiritual. Então eu quero te assegurar que tudo aquilo que eu pregar aqui, eu estou procurando viver e você precisa fazer o mesmo. Aonde a gente chegar para ensinar tem que ser um ensino que eu já coloquei em prática. Se eu vou falar sobre criação de filho, eu tenho que estar trabalhando nisso. Pergunta para minha mulher, por exemplo, se eu não sou o melhor marido que ela já teve. Foi o único. Eu estou me esforçando, gente. Nós temos 25 anos de casado. Eu conheci essa benção quando eu tinha 15. Tem 30 anos que nós estamos juntos. Então, nós não podemos ensinar alguém. Como que eu vou ensinar um homem a tratar bem a mulher se eu não ensino? Se eu não trato bem a minha mulher? Como eu vou ensinar sobre criar filhos se eu não crio bem meus filhos? E eu não quero generalizar aqui para não causar confusão. Mas quando eu for ensinar o Evangelho, eu preciso estar vivendo o Evangelho. Pegou a ideia? Não adianta dominar a Torá, não adianta dominar a Bíblia, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque Satanás também conhece.
Só que ele não obedece. Ele conhece as escrituras. Aliás, vocês lembram quando ele teve um papo, Jesus teve um papo com Satanás lá no deserto? E aí Satanás começou a atormentar a cabeça de Jesus. Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Nós não podemos ser uma geração de crentes, de membros de igreja que eu acho. Então tem que ensinar aquilo que você leu, aquilo que você vive. Nós estamos começando um processo com o nosso filho mais novo agora. Eu estou muito feliz porque eu preciso confessar um pecado aqui. Não feliz porque eu tenho que confessar um pecado, mas feliz porque eu estou deixando de ser pecador. Mas eu sempre terceirizei isso para minha esposa. Porque minha vida é na estrada, minha vida é pegando avião, vai, sobe, desce. E agora nós estamos num processo com o Mateus. Oi, Mateus. Nós estamos num processo, não quebra nada, tá, filho? Nós estamos com um processo com o Mateus agora, estudando. Estamos em João agora. Nós estamos em João, que capítulo mesmo? Nós estamos em João. Você lembra que capítulo? 7. João capítulo 7. Então hoje à noite é João capítulo 8. Pegou a ideia? Então eu posso falar, nós estamos orando juntos todo dia, lendo a Bíblia todo dia, juntos. Quer ensinar o Evangelho com autoridade? Viva o Evangelho. Segundo lugar, fomos chamados para libertar os cativos. É coisa que ninguém gosta de pôr a mão nesse negócio. Você vê uma pessoa meio endemoniada, uma pessoa com problema, pá, sai fora. Pior do que isso. A gente não tem dimensão que a gente trabalha com pessoas que são escravas do pecado. A gente não tem noção que a gente trabalha com pessoas que estão muitas vezes com sua mente, com seu corpo, com sua vida, escravizada nas garras de Satanás. Aí a gente fala mal do chefe, a gente fala mal do vizinho, mas são pessoas que precisam ser libertas. Se a gente não entender isso, e que a libertação habita em nós, nós vamos nos unir aos mortais, e nós não somos mortais, nós somos imortais. O Senhor nos fez para vivermos uma vida eterna, e a libertação que o seu vizinho precisa está em você, a libertação que aquele patrão chato que você tem lá está em você. Entra no ambiente onde você está, ore pelas pessoas que te dão trabalho, ore pela sua sogra, seu sogro, ore por quem ainda não entregou a vida para Jesus. Vamos ver o texto? Quer ver uma coisa interessante? Olha lá o verso 23. Qual que é o local que tinha uma pessoa endemoniada? Sinagoga. Entendi. Então, essa pessoa que estava possessa, que foi liberta por Jesus, estava dentro de um lugar sagrado. Como se a gente pudesse dizer hoje, na igreja. Você sabia que você pode estar do lado de uma pessoa, agora, ou sentado na frente ou atrás, ou talvez amanhã, perto de uma pessoa que precisa de libertação? Já parou para pensar nisso? Mas nós estamos tão preocupados em fazer culto para nós, que a gente não percebe que às vezes as pessoas que estão próximas a nós, estão precisando ser libertas. E às vezes é a gente que frequenta a igreja, e precisa de libertação. Depois vocês perguntam mais sobre isso para o seu pastor, para a gente não entrar em detalhes. Agora o 24, parte B. Sei quem tu és, o Santo de Israel. Jesus é conhecido. Satanás sabe quem é Jesus. Aí você vai dizer, mas Jesus não está aqui? Tá, ele habita em mim, ele habita em você. Quando a gente chega, ele sabe quem chegou. Vou contar uma historinha para você. Tinha uma senhora, há muitos anos atrás, porque toda igreja que a gente plantou, nós já plantamos 5 igrejas, toda igreja que a gente plantou, chovia de gente possessa. Toda igreja. Agora, está acontecendo isso lá em Jacutinga. Meu pai, há 30 dias atrás, estava dentro do cemitério, expulsando o demônio de um homem muito querido na sociedade. Esse homem entregou a vida para Jesus. A esposa dele foi batizada e hoje ele é o zelador da igreja. Tem um mês. E esses dias ele foi correr atrás de uma pessoa para poder ajudar no processo de libertação dela. Um mês. Mas naquela época, meu pai estava expulsando o demônio de uma mulher. Que assunto para aniversário de igreja, né? Meu pai estava expulsando o demônio de uma mulher. E aquela senhora levitava, e os filhos dela desesperavam, e aquela mulher tinha quebrado tudo. Do nada, aquela mulher levanta e diz o seguinte: lá vem aquele velhinho de novo.
Sabe quem era o velhinho? Irmão Lázaro. Sabe quem era o irmão Lázaro? Um diácono da nossa igreja. Pensa num velhinho, morreu com 100 anos. Pregava por Paulínia toda. O irmão Lázaro, quando chegou na esquina, que ele soube que meu pai precisava de ajuda para orar, para expulsar aquela entidade daquela mulher, porque já tinha expulsado vários. Quando o irmão Lázaro chegou na esquina, o demônio reconheceu e foi embora. Eu olhei para meu pai e falei, brincadeira, a gente está, depois que tudo passou, quanto tempo nós estamos orando aqui, o irmão Lázaro apareceu na esquina, o demônio foi embora. Autoridade, homem de Deus, um discipulador, um diácono cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender que a igreja também tem essa missão. E olha só o verso 22. O que tinha no ensinamento de Jesus? A autoridade. Se nós não tivermos autoridade para libertarmos, Satanás vai fazer a gente passar vergonha. Então pode dizer uma coisa? Quem não tem autoridade tem medo de trabalhar com libertação. E quem não trabalha com libertação, a cidade não fica sabendo que aquelas pessoas foram libertas. E a cidade fica nas garras de Satanás. Nosso bairro fica na garra de Satanás. Nosso trabalho fica nas garras de Satanás. Então, por favor, 30 anos de igreja não é para você ficar só aqui dentro. Vai promover libertação por onde você passar. Terceiro lugar. É outro assunto que a gente não gosta de falar, como batista. Mas estou aqui em nome da Junta de Missões Nacionais, Convenção Batista Brasileira. Nós somos chamados para curar os enfermos. Agora, eu acho impressionante o dinamismo do ministério de Jesus. Faz uma retrospectiva do texto. Ele entra na sinagoga, ele ensina, depois ele expulsa o demônio, depois ele vai para onde? Para a casa de Pedro. O que ele faz? Vai lá no verso 32 comigo. Ele cura aquela mulher, ele cura a sogra de Pedro. Agora no 32, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes endemoniados. Jesus não disse, eu estou meio cansado. A gente vive numa geração de líderes e pastores cansados demais. Estão cansados de tudo. Dá uma olhada na agenda de Jesus. Sabe o que a gente faz com a nossa casa? A gente vai para casa para descansar. A gente não entende que a nossa casa é o lugar de ganhar gente para Jesus. A gente vai para o trabalho para ganhar dinheiro. A gente não entende que o trabalho é um lugar de ganhar gente para Jesus. A gente vai para a padaria para comprar pão. Você não vai para a padaria para comprar pão. Você vai para a padaria para falar de Jesus. Já que você está na padaria, você compra o pão. E quantas pessoas nós encontramos que estão enfermas do corpo, da alma e do espírito? Vocês prestaram atenção que depois da pandemia, o tanto de gente que tem doente do corpo, da alma e do espírito, prestaram atenção? A minha mulher está aqui, ó. A minha mulher ficou 30 dias de UTI, 90% do pulmão comprometido. Ela é um milagre de Deus. O Brasil inteiro orou por essa mulher. Se bobear, você orou e não sabia que era minha mulher. Estava lá entre a vida e a morte. O Mateus, pequenininho, entrava em tudo quanto é porta, batia na porta e procurava, cadê a mamãe, papai? Cadê a mamãe, papai? Que dia que a mamãe volta? A mamãe estava lá, morre, não morre, morre, não morre. O que eu ia dizer para o meu filho? Eu, o meu filho mais velho e o Mateus, nós três estávamos na sala da nossa casa, deitados com Covid, com 50% do pulmão comprometido. Quem cuidou da gente foi o nosso pequeno grupo, que trouxe comida todo dia para nós. 2 meses de cuidado, levou 2 meses para andar, mas quando eu entrei naquela UTI, que eu fiquei tempo sem saber se ela estava viva ou morta, quando ligaram para ir para o hospital, pensei, morreu. Ninguém chama para ir para o hospital sem falar o que está acontecendo. A gente que é pastor sabe, pode comparecer, família pode comparecer no hospital, você já sabe. E então um médico veio e disse, o senhor acredita em milagres? Eu falei, eu creio. Eu creio, e eu disse para ele, eu sou cristão, sou pastor da Igreja Batista. Ele levantou a mão e disse, paz do Senhor, sou da Igreja do Nazareno. Só tem uma explicação para sua esposa, o Espírito Santo está respirando por ela todo esse tempo, com 90% do pulmão comprometido, e eu preciso dar uma notícia, ela teve alta da UTI, está indo para o quarto. Ele cura, ele continua curando,
Ele não curou o ventre dela? Minha mãe, quando estava grávida de mim, no 4º mês de gestação, o médico mandou abortar. No 8º mês, o médico descobriu que eu estava com problema de má formação e retardamento mental, porque minha mãe teve rubéola na gravidez. Minha mãe disse, nesse aqui é o filho da promessa. A igreja se mobilizou em jejum e oração. E aquele que era para nascer com retardamento mental, com problema físico, nasceu perfeito. Quer dizer, tem uns parafusinhos a menos aí, mas perfeito para a honra e glória do nosso Deus. Então esse negócio de milagre era só da época de Jesus, milagre era só para a igreja primitiva. Alguém mentiu para você, ele continua fazendo milagre todo dia. Amanhã mesmo é um dia que nós estamos 6 horas da manhã na igreja. Todo primeiro domingo do mês, nós estamos 6 horas da manhã na igreja. E nós estamos vendo milagres ali. Montônio dos Santos, recentemente, nasceu um osso no joelho dele, na hora da oração. Ele andava de muleta, tinha que vir carregado na igreja. Hoje ele vem a pé para a igreja, da casa dele, a pé para a igreja. A irmã Maria Senhora estava na cama, há 2 anos atrás, me chamaram para orar por ela. Tinha meses que ela não levantava da cama. E eu fui orar por ela, uma senhorinha, Maria Senhora da Silva Guiar. E depois de 40 minutos ali em silêncio, pedindo direção de Deus, Deus disse, eu quero fazer essa mulher andar hoje. Então eu disse, irmã Maria Senhora, em nome de Jesus, levante e anda. Ela levantou, ela andou, e ela pulava no corredor da casa dela, dizendo assim, eu estou curada, e ela saiu para a rua, apertando campainha da casa dos vizinhos. Falei, pronto, foi curada, agora vai morrer atropelada. Que atravessando rua para lá, para cá, estou curado, todos os vizinhos chegaram para saber o que tinha acontecido. Sabe o que ela falou? Jesus me curou. Tem tudo a ver com Ele. O problema é que a gente acha que Ele cura, que Ele liberta, porque Ele é muito bonzinho, e Ele está, a humanidade, nós, quando Jesus olha para nós, o coração dele derrete. Não, é tudo para a glória dele, é tudo para a glória do Pai. O que Ele faz é para ganhar vidas para o mundo espiritual. Por que Ele cura? Para a glória dele. E tem gente que Ele não cura por quê? Para a glória dele. Ele não curou meu irmão. Meu irmão morreu nos braços da minha mãe. E no funeral, meu pai estava numa igreja como essa, fazendo o funeral do meu irmão, atrás do caixão, meu pai disse, se o Senhor levou meu filho para a glória, para que pessoas nasçam para o plano espiritual, já valeu a pena a passagem do meu filho na terra. E ali ele fez apelo, e a nossa igreja nasceu com o fruto daquelas pessoas que entregaram a vida para Jesus. Mas o que a gente precisa entender é que Ele cura. Então não vá orar pelos enfermos assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Ora direito, fala assim, Senhor é poderoso, o Senhor tem poder, no nome de Jesus a cura, no nome de Jesus a libertação, no nome de Jesus a salvação. Aí depois que você falou tudo isso, cremos no teu poder, aí você diz, mas nos submetemos à tua vontade. Claro que é a vontade dele que prevalece, mas não pode ser aquela oração, sabe que a gente vai orar com medo, será que vai dar certo? Já encomendando a alma. Precisamos crer que Ele cura. Sabe quando a gente percebe que uma igreja está passando por um processo de avivamento? O povo quer orar, o povo quer ler a Bíblia, os endemoniados são libertos, as pessoas são curadas, os sinais vão seguindo. Se está tudo muito quieto, é porque precisa ser sacudido. Falando nisso, 4º lugar. Nós fomos chamados para interceder pelos aflitos. Você já parou para pensar quantas pessoas aflitas passam por nós e nós? Quer ver uma coisa muito comum? Alguém fazer um pedido de oração, encontrar com você, mandar um zap, você fala assim, já fez joinha? Fala a verdade, não mente não. Mandou lá no grupo, você fez joinha. Orou? Não mente. Pior que no orar é mentir que orou. Vai lá na manicure. A manicure conta aquela história triste da filha dela que está com câncer. Pede oração, aflito. O marido largou. Eu vou orar. Orou? Intercedeu? Uma das coisas que mudou a minha vida no discipulado, foi buscar ter uma vida de oração.
Hoje eu tenho uma lista com mais de 170 nomes que eu tenho orado por salvação de almas. A gente pode orar por muita coisa, mas eu creio que o foco da nossa oração é salvação de almas. Porque Ele cura, Ele pode fazer muitas coisas, mas se a pessoa for salva, é um impacto eterno, é eternidade daquela vida. Olha lá, 35, de madrugada, quando ainda estava escuro. Tem uma pesquisa que diz que os crentes oram 1 minuto e meio por dia. 1 minuto e meio, 30 segundos na hora que acorda, se não acordar atrasado, 30 segundos na hora do almoço e 30 segundos à tarde ou na hora de dormir. Pastor, como que uma igreja cheia do Espírito Santo, como que há conversão, como que há evangelismo exponencial, como que as casas são abertas, como que pessoas são libertas, se nós não oramos? Você acha que 1 minuto e meio por dia dá conta da gente fazer alguma coisa? Não deu tempo nem de falar o que está no prato, Senhor, pelo arroz, pelo feijão, pela... Até quando nós vamos ficar arrumando desculpa na nossa agenda? Ah, minha agenda está cheia. Vou fazer uma pergunta, quem faz sua agenda? Assiste menos Netflix. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem hora que a gente para, parece que o nosso dedo fica assim, ó. Alguém chuta o que é isso? O que é isso? Instagram. Vocês sabem quantas pessoas eu sigo? Se eu não me engano, acho que são 163. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aliás, quem quiser me seguir, por favor, me ajuda aí. Irmão, coloca meu Instagram aí na última página, fazendo favor. Vou fazer um merchan aqui. Mas deixa eu explicar uma coisa importante para vocês. Aqui, eu sigo 179. Cadê meu Instagram, irmão? Você está me tirando, irmão? Vai na última página aí para mim, lá. Sai, vai lá na última, para o povo me seguir. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu sigo somente as pessoas que fabricam conteúdo que pode trazer crescimento para mim. Então vamos lá, vamos fazer um teste? Quantos seguidores você tem e quantas pessoas você está seguindo? Se o número de pessoas que você está seguindo é maior do que o seu número de seguidores, você já está com problema. Você está consumindo conteúdo e não fazendo conteúdo. Ó, deixa eu fazer um negócio para vocês. Você tem que trocar isso aqui por isso aqui. Você tem que trocar isso daqui por isso aqui. Você faz conteúdo que abençoa vidas. Não é esse negócio, abandona a internet que é do diabo. Não, não é do diabo. A internet é um meio de comunicação para você ganhar vidas para Jesus. Aliás, tem gente me assistindo agora, pode ser daqui 5 anos que vai assistir essa mensagem e vai entregar a vida para Jesus. Aliás, uma salva de palmas para a equipe técnica dessa igreja que tem trabalhado nisso. Aleluia, glória a Deus. Esses dias eu estava pregando no Multiplique, tinha 1.500 pessoas no Multiplique, pastor, e tinha 10 mil na internet. Tinha mais gente na internet do que ali no presencial. O que isso tem a ver com sermão? Nada. Não, tem sim. É que se você perder tempo consumindo rede social, se você perder tempo consumindo Netflix e não produzindo conteúdo, você não tem tempo para orar. Quinto, só tem 25 pontos. Mentira, tem que ir embora. Quinto, fomos chamados para pregar as boas novas. Ensinar é diferente de pregar. Ensinar é algo mais sistemático. Pregar é o que eu estou fazendo agora aqui. Olha que impressionante, verso 36. Simão, seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus dá um ensinamento no 38, Jesus respondeu, vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Sabe por que eu vim em Caieiras? Para que eu pregue.
Foi para isso que eu vim pregar. Eu vim orando lá de Santo André. Eu vim orando com a minha família de Santo André aqui, para poder ministrar uma palavra ao seu coração. Toda a minha equipe de intercessores está orando por vocês agora. Eu acionei todos os meus intercessores para estar orando por vocês. Eu estava lá em Santo André, São Bernardo. Vou voltar para São Paulo hoje à noite para pregar amanhã de manhã, para pregar na minha igreja ainda amanhã. Larga de ser mole. Vai pregar o evangelho. Vai ministrar libertação. Vai curar as pessoas. Faça a sua vida ter um propósito. Tá vendo? É sinal isso aí, ó. Viu aí? É hora de sair para evangelizar. É isso aí, vamos acabar o culto, sai todo mundo evangelizar. Então, quantos habitantes tem essa cidade? 100 mil. Nossa, dá para ter 10 igrejas filha aqui. Dá para ter 10 igrejas filha aqui, sim ou não? Quantas igrejas batistas tem aqui? 3. Ixi, ainda dá para ter mais 10. Pelo menos. Agora, deixa eu contar um segredo para vocês. Olha aqui para mim, por favor. Contar um segredinho para vocês. Os batistas não são capazes de ganhar essa cidade para Cristo sozinho. Uma coisa que eu aprendi. O meu discipulador, Sam Tipt, maior evangelista do mundo, me ensinou uma coisa para nunca mais eu esquecer. Quando o avivamento vem, o povo de Deus se une para ganhar a cidade. Sabe quem que Deus vai ganhar para usar para ganhar a cidade? Batista, assembleano, nazareno, quadrangular, presbiteriana. Vamos ganhar essa cidade para Jesus juntos. Vamos pregar o evangelho, vamos parar de levantar muro, vamos criar pontes. Lá na minha cidade nós temos 40 igrejas aliadas à nossa, de tudo quanto é denominação. Ou vocês acham que nós somos melhores? Nós não somos melhores. Ou vocês acham que salvação só tem aqui? Ou vocês acham que a melhor pregação é a nossa? Não é. Sexto lugar. Fomos chamados para testemunhar da transformação. Aqui eu acho interessante o negócio. Jesus olha lá no 44, no 45. Jesus fala para o leproso, fica quieto. Conta nada para ninguém. Ele conta para todo mundo. Agora, Jesus pega em relação à grande comissão e diz assim, conta para todo mundo, a gente não conta nada para ninguém. Vou repetir, se deu nó na tua cabeça. Jesus pega um cidadão, um leproso que acaba de ser curado, e diz assim, shh, conta nada para ninguém. Aí ele vai, desobedece e conta para todo mundo, testemunha o que Jesus fez. Só que Jesus chama nós como discípulos e diz, conta para todo mundo o que eu fiz. A gente, conta nada para ninguém. Tem que contar. Nossa, lembrei de uma canção agora, nossa, Naftalina. Deixa para lá, porque se eu começar a cantar aqui eu vou longe, né meu amor? Eu gosto de cantar, de tocar. Um dia eu volto aqui só para fazer bagunça. Lá no nosso PGM, quarta-feira, nós tivemos 1h10 só de testemunho. No nosso pequeno grupo, hoje, nós temos 3 casais da igreja e todo o restante não era da igreja. Todo mundo não crente. E nós nos deparamos que só tinham 3 casais que não tinham passado pelo divórcio. O resto, tudo quebrado. Ontem, quarta, quando eles foram dando testemunho, cada um deles começou a contar como que o casamento foi restaurado, como que a família foi restaurada, como que eles entregaram a vida para Jesus, o que Jesus fez na vida deles. Um testemunho atrás do outro. Nós não podemos esconder o que o Senhor fez na nossa vida. Troque a murmuração por testemunho. Troque a reclamação por testemunho. Se alegre com o que o Senhor está fazendo. Seja grato com o que o Senhor está fazendo na sua vida. Quer ver? Vamos abrir aqui para 5 pessoas. Eu vou fazer uma bagunça aqui na internet, você que está com a gente, fique tranquilo, eu não fui arrebatado. 5 pessoas. Vamos lá. Ah, tem outra lá? Que bom. 5 pessoas.
que queira contar um testemunho de meio minuto, 30 segundos. Vamos lá. O que o Senhor fez na sua vida esse ano? Conta para mim. Esse ano, não vou nem dizer na sua vida. Tem alguém? Segunda pessoa. É sério, gente, não é piadinha, não é brincadeira, não é teste. Tem alguém? Alguém tem alguma coisa para contar? Diga, minha irmã. Como é que a irmã chama? A Cristiane está dizendo que Deus abençoou, tem 13 anos que ela não... Tem 13 anos que ela não sabia o que era não trabalhar de sábado e domingo. Agora o Senhor abençoou, ela não trabalha mais de sábado e domingo e ela pode estar aqui na igreja. Nossa, se eu falar isso na minha igreja, vira um barulho. Posso treinar a igreja, pastor? Tudo bem? E agora, ó, depois de 13 anos trabalhando todo sábado e domingo, agora ela pode estar na igreja trabalhando na obra todo sábado e domingo. Aê! É isso aí! Você percebe que a gente não é capaz nem de dar o testemunho, nem de se alegrar com o testemunho, mas não é maldade no nosso coração, nós não aprendemos isso. Aí a gente precisa ser uma igreja vibrante, o povo quando chega perto de nós, fala assim, quem que é esse povo? ET? É tudo ET, no mundo não tem um povo doido como esse, feliz como esse. Mais um. Eu falei 5, hein? Ó aqui, diga. Está chegando o microfone. Meu contra-regra está chegando aí, olha aí. Glória a Deus, o meu casamento esse ano e o batismo do meu marido amanhã. Uou! Aleluia! Batismo amanhã! Ô glória! Muito bem, quem mais? Aqui. Eu não ia comentar, mas quando eu estou cutucando, fala. Eu aposentei esse ano, estou aposentado, e um ano e meio querendo se mandar de volta da empresa, poder descansar. Você é muito novo para aposentar, moço. Eu vou te dar um emprego agora, você acaba de ser ungido evangelista. Vai evangelizar agora. Tá bom assim? Tá bom? Não, se o senhor quiser trocar o cargo, o senhor fica à vontade, viu, pastor? O senhor que é o pastor dessa igreja. Aposentou, rapaz. Eita mistério, glória a Deus, amém. Mas você é muito novo. Amanhã de manhã eu vou pregar lá na PIB de São Paulo, falando sobre isso. O meu pai com 73 anos, está plantando a 5ª igreja. E aí eu vou dizer o seguinte, aproveita você que é aposentado, para trabalhar na obra. Você quer mais do que isso? Aproveita. A minha avó, sabe quantas horas minha avó orava por dia? 4 horas por dia. Ela aproveitava que ela era aposentada e 4 horas ela trabalhava orando. É isso. Vem mais mistério aí. Vai. Os horários de trabalho meu impediram de estar na igreja. Eu perdia muito culto, muito trabalho. Se eu estivesse trabalhando, eu não estaria aqui hoje. Vai começar a plantar igreja agora desse jeito, você vai ver. Vai ficar tão animado que vai começar a plantar igreja agora. Tá faltando mais 2. Bora que eu tenho que pegar a estrada ainda. Mais 2 pessoas, vai. Aqui. Hoje o pastor vai perder mais 1 quilo aí, o tanto que ele está correndo. Ele está pensando assim, esse homem veio lá de Paulínia para bagunçar tudo meu culto no dia do aniversário. Meio parecido com o da Camila, mas casei esse ano, meu marido estava afastado da igreja, retornou para a igreja e hoje trabalha, está iniciando na equipe de louvor, já trabalha aqui com som, graças a Deus por isso. Ô glória, aleluia! Aleluia! Mais um. Descobri que eu tenho uma doença muito grave nos olhos e a cirurgia dela é cara, né? E em menos de 3, 4 semanas eu consegui mais do que o valor da cirurgia, que já é o valor dos óculos, da lente. Oh, aleluia! Como é que você chama? Guilherme, já fez a cirurgia, Guilherme? Eita Deus, que coisa boa, Guilherme. Quantos anos você tem? 13. Ó, deixa eu falar um negócio. Você sabe qual que é o problema da gente? A gente corre tanto, que a gente escuta um negócio dele e fala assim, amém. Você tem que fazer mais ou menos o seguinte, eu tenho problema na visão e preciso de uma cirurgia.
Agora eu consegui a cirurgia e consegui a lente. Eu consegui um dinheiro a mais do que eu precisava, mais do que eu esperava. Ou você faz de conta que é seu filho. O meu filho, domingo retrasado, sofreu um acidente. O João Vitor, que está lá nos Estados Unidos. Ele entrou de férias e ele foi trabalhar lá no Alabama. No meio do quase que eu falei carreteira, estou achando que estou quase que eu achei que eu estava lá no Chile, de vez em quando vem umas palavras. E ele estava lá na estrada, na autopista, o carro acaplanou a 110 km por hora, caiu numa ribanceira e bateu de frente com uma árvore, o airbag não foi acionado. A porta dele travou, aí o amigo dele que estava dirigindo ele saiu em seguida, em 30 segundos o carro explodiu. Dentro do carro estava tudo que o meu filho tinha. Quando ele saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, tudo que ele tinha, porque quando ele saiu para as férias, ele tinha que catar tudo que estava no quarto dele. Então ele catou todas as roupas, mochila, computador, tudo que você imaginar. Visto americano, passaporte, documento para trabalhar na escola, tudo queimou. Sobrou a roupa do corpo e o celular na mão. Quando aconteceu isso, eu disse assim: João Vitor, o senhor está no controle. Ele vai prover. Mas a minha vontade era de chorar, porque eu queria dar um abraço nele, sabe aquela coisa? Eu queria ver que ele estava vivo, que ele estava bem. Eu mandei em alguns grupos joinha. Espera aí, por 30 segundos o meu filho não pegou fogo junto com o carro. Como joinha? Graças a Deus, muitos discípulos, muitos amigos nossos começaram a ligar. O que seu filho precisa? Sem saber nada, doutor Misael, da Junta de Missões Nacionais, que coordena o nosso barco. Isso era 10 horas da noite que eu recebi a notícia. 10h24, o Misael não sabia do meu filho. Ele mandou uma oferta de R$1.000 na minha conta com a seguinte escrita: o Espírito do Senhor me incomodou para mandar uma oferta para o seu filho. Ele nunca perguntou do meu filho de oferta de nada disso, porque ele vai precisar. E vários irmãos se mobilizando. Quando meu filho vai pegar a oferta para poder comprar as coisas, a conta dele é bloqueada. Ele tenta passar a face e não reconhece a face dele. Vai para o SMS de um número antigo dele do Brasil e ele não consegue ativar a conta dele nos Estados Unidos. Mas o Senhor, em paralelo, levanta uma família que leva ele no shopping, faz toda a compra para ele de roupa que ele precisava. Levanta um colega da escola dele, da faculdade dele, que dá um computador para ele. Pega uma família para abrigar ele lá. O Senhor cuida de tudo. A conta dele foi desbloqueada ontem. E ele não precisou de usar o dinheiro para comprar roupa nem computador. Ele usou o dinheiro para pagar o semestre dele, que ele ainda precisava pagar o final do semestre. Deus pega um momento difícil, uma dor, um acidente, e transforma numa bênção. Então, nós precisamos celebrar, testemunhar o que o Senhor está fazendo. A gente está tão acostumado de ter comida no prato, está tão acostumado de milagre, está tão acostumado de cura, está tão acostumado de Deus fazer as coisas, que a gente não conta mais. E por isso que a igreja vai ficando cada vez mais morta. Sabe quantas igrejas batistas nós temos no estado de São Paulo? 1.800. Sabe quanto está a ponto de fechar as portas? 600. 600 igrejas batistas no Brasil, no estado de São Paulo, que estão com 15 membros, com 10 membros, com 6 membros. Agora recebemos uma notícia de uma que só sobrou 6, uma igreja que tinha 300 membros. O que aconteceu com essas igrejas? Pararam de viver o Evangelho. Começaram a crer num Deus histórico, e não num Deus que ainda continua fazendo milagres, sinais, prodígios. E por último, nós fomos chamados, 7º lugar, nós fomos chamados para acolher os necessitados. Você já percebeu que no texto por onde Jesus passava, ele abençoava vidas, ele cuidava vidas, ele exercia compaixão e graça sobre aquelas pessoas. E quando ele não podia mais andar na cidade, o que aconteceu? O povo começou a vir até ele. Nós encontramos 2 movimentos no texto.
fomos chamados para ir, mas fomos chamados também para acolher. Nós vamos até o necessitado, mas se o necessitado chegar até nós, nós também temos que acolher. Ministrar sobre a vida dessas pessoas. Na pandemia eu disse, pelo amor de Deus, e eu continuo dizendo isso na minha igreja, eu não quero ninguém no gabinete de vereador pedindo comida, pedindo cesta básica, pedindo para pagar a conta de água e luz. Nós não podemos ter a nossa comunidade, não pode ter crente, não pode ter gente batista, não pode ter membro da nossa igreja pedindo coisa na sociedade. Aqui é lugar de nós sustentarmos o nosso povo. Eu quase zerei o caixa da minha igreja na pandemia. Os tesoureiros quase infartaram. Nós pagamos aluguel, nós pagamos conta de tudo. E o Senhor nos deu mais do que o dobro depois que a pandemia acabou. O Senhor continua abençoando a nossa igreja. Agora, eu quase acabei com o caixa da igreja de novo. O tesoureiro está sem cabelo. Ontem ele estava desesperado. Pastor, pelo amor de Deus, nós gastamos 100 mil reais, que a gente não sabe. Por que nós fizemos isso? Falei, porque nós plantamos uma nova igreja. Mas vai plantar uma igreja em novembro. Nós vamos plantar na igreja a hora que o Senhor mandar. Está plantada a igreja. A igreja está aberta. Pessoas estão sendo libertas. O recurso, Ele vai mandar. Então, se nós não entendermos isso, fecha a porta, transforma isso aqui numa ONG, faz outra coisa, menos igreja. Eu espero que essa palavra possa ter encontrado um lugar no seu coração, não de tristeza, mas que você possa realmente dizer o seguinte, olha, Senhor já nos abençoou, nós já fizemos muito até aqui, mas o melhor está por vir. Não se contente com o número de salvos, vamos pregar para mais pessoas receberem a Cristo como Salvador. Vamos treinar essa moçada. Fiquei muito feliz de ver as crianças aqui na frente. Fiquei muito feliz de ver adolescente aqui na frente. Fiquei muito feliz de ver jovem aqui na frente. Fiquei feliz também com você que é idosinho, ancião, está tudo feliz. Estou feliz com todos vocês. Na igreja é lugar de família. E posso dizer uma coisa? Criança não é a igreja do futuro. Criança é a igreja do hoje. Ela é a igreja hoje. O adolescente é a igreja hoje. E essa moçada, esses adolescentes estão botando para quebrar, viu? Eles estão, lá na minha igreja, eles estão conduzindo tudo, estão atrás da câmera, estão nas redes sociais. Eu já nem pastorei quase a igreja mais, eles tomaram conta. E eu espero que isso aconteça com você também. Nós vamos orar. Feche os teus olhos, por favor, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo especial, por essa palavra ministrada, onde o Senhor nos lembra que tudo que o Senhor Jesus fez, nós devemos fazer. O Senhor nos ungiu para pregarmos libertação, para ministrarmos cura aos enfermos, libertação, salvação àqueles que não te conhecem. O Senhor nos ungiu, ó Pai, para nesse tempo fazermos a diferença na sociedade em que vivemos. Por isso, Senhor, nós abraçamos agora esse chamado de ensinar o Evangelho, de pregar as boas novas, de ministrar cura aos enfermos, de ministrar libertação aos cativos e oprimidos que estão nas garras de Satanás. Nós aceitamos o desafio, Senhor, de testemunhar do que o Senhor fez em nós e por nós. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a acolher todos quantos o Senhor enviar. Que sejamos uma igreja missionária, uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja vibrante. Ah, Senhor, faça dessa igreja um farol nessa cidade. Obrigado por cada pessoa que já passou por aqui. Obrigado, Senhor, por cada um que usou seu dom, seu talento, seus recursos. Obrigado, Senhor, por cada um que já partiu para a glória, mas que colocou a mão no arado sem olhar para trás. Obrigado por aqueles que estão chegando. Obrigado por aqueles que vão chegar. Ó Pai, e que essa igreja amplie a visão daquilo que o Senhor quer fazer nessa cidade. Que essa igreja seja uma igreja relacional. Que os pequenos grupos se multipliquem de forma saudável. Que cada pequeno grupo, ao se multiplicar, formam redes. E que cada rede seja a probabilidade de ter uma nova igreja. E que nós possamos plantar igrejas aqui
ou aonde o Senhor nos mandar, ó Pai. Que essa igreja tenha a alegria, ó Pai, de ver os filhos, os netos nascendo, numa igreja cheia do fogo, cheia do poder do Teu Espírito, e que nós sejamos um povo impactante neste lugar, ó Pai. Ó Pai, que agora o Senhor continue falando a cada coração aqui, em nome de Jesus nós oramos, amém, Senhor. Eu quero fazer um desafio para você, se você entendeu essa palavra, se essa palavra é para você, e se você diz, eu quero firmar um compromisso com o Senhor e com essa igreja, com a liderança dessa igreja, porque eu entendi essa palavra, e eu quero trabalhar para que essa igreja cresça, se coloque de pé no seu lugar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos aqui querem fazer um compromisso com o Senhor, de continuar trabalhando, ou colocar a sua vida no altar do Senhor, dizer, o Senhor pode contar comigo, o Senhor pode contar? Quantos aqui querem dizer, eu quero abrir a minha casa, eu quero abrir a minha vida, eu quero usar os meus dons, eu quero invadir essa sociedade com o evangelho vivo? Se o Senhor te chama, diga sim para Ele hoje. Pai, nós consagramos essas vidas ao Senhor, aquelas que aqui estão, aquelas que nos assistem. Que o Senhor dê, ó Pai, poder vindo do alto, para que a Tua palavra seja pregada e testemunhada. Pai, nós pedimos que o Senhor possa nos revestir de autoridade e nos dar coragem para continuar a obra, porque a obra só começou, e até que o Senhor venha, nós vamos proclamar o evangelho da salvação, o evangelho das boas novas. Pedimos, ó Pai, pela liderança, pelo pastor, por cada líder dessa igreja, por cada voluntário, que o Senhor multiplique a liderança sobre este povo, em nome de Jesus oramos, amém. Graças a Deus.